Hoje vivemos em um tempo onde tudo é voltado para nós mesmos. Nossas preocupações, elas são muito mais individuais que coletivas. Passamos a maior parte do tempo pensando na carreira, no propósito, na felicidade, na saúde mental. E não há nada de errado em cuidar de si mesmo, mas a questão aqui é outra. Quando foi que nós passamos a nos preocupar mais com o eu? Será que estamos mais livres ou apenas mais solitários? Hoje, vamos elaborar sobre a relação na contemporaneidade e discutir novos processos de subjetivação e como eles impactam na nossa construção enquanto coletivo. E aí, bora elaborar? Hoje Bem-vindo ao Elabora de hoje. O espaço onde elaborar é construir, dialogar e criar novos sentidos. Eu sou Hanna Silva, psicoterapeuta aqui da IOMI. E eu sou Ezequias Alves, neuropsicólogo aqui na Yumi. O que significa viver na era do eu? Quando falamos de individualização, não estamos dizendo que as pessoas ficaram mais egoístas. Mas a ideia de individualização tem muito mais a ver com uma transformação que ela é histórica. Hoje somos muito mais incentivados, enquanto sociedade, a construir nossa identidade, fazer escolhas e sermos responsáveis por tudo o que acontece na nossa vida. No meu artigo, A Individualização do Sujeito na Pós-Modernidade, eu discuto justamente como que o nosso tempo valoriza cada vez mais o eu, a autoimagem e as relações mais líquidas, mais fluidas. Bauman, ele é um sociólogo que discute bastante sobre essa questão de como que as pessoas se relacionam no nosso tempo e como que essas relações são diferentes do modo como os indivíduos se relacionavam no passado. No nosso tempo, as relações ele utiliza um termo, que dá uma certa liquidez às relações. Então a gente constrói vínculos muito rápido e terminamos esses vínculos na mesma intensidade. Em que o ser humano hoje, ele é visto como um sujeito que é parte de um todo, que é parte de uma sociedade. E isso vai, ao tempo que nos aproxima de nós mesmos, também nos afasta da ideia de sermos membros ou cidadãos. Então, essa ideia do coletivo e da sua participação individual no todo tem sido cada vez menos frequente, né? Então, esse é o resultado da individualização no nosso tempo. De modo que, enquanto sujeitos, buscamos muito mais a satisfação individual do que, a satisfação comunitária. De modo que o mercado, a perspectiva, eh, das relações de negócios, das relações mais capitalistas, gere muito mais a nossa vida do que a ideia de solidariedade, a ideia de democracia, a ideia de, participação social, que era muito mais presente nas sociedades antigas. Exatamente. Nas sociedades antigas, muitas escolhas já estavam mais ou menos determinadas, né, pela família, pela religião, pela ocupação. E o que acontece hoje é que parece que precisamos construir tudo. A nossa carreira, a nossa imagem, a nossa identidade. E isso acaba nos dando a sensação de liberdade. Mas também acaba sendo um peso enorme, né, que a gente vai tendo muito medo de tudo, sendo muito desconcertante algumas coisas, além de cada vez mais a gente suporta menos a frustração. E ainda segundo Bauman, deixamos uma sociedade marcada pelas proibições. Para viver uma sociedade marcada pelo excesso de possibilidades. Então, antes tudo era proibido, agora existe um excesso de possibilidades e muitas vezes as pessoas ficam perdidas em suas escolhas. E a sensação que a gente tem é que hoje o que a gente precisa fazer são escolhas o tempo todo e de que nossa vida só depende
de nós mesmos, e que a vida só depende da gente, e que tem 24 horas do dia para todo mundo, e que somos todos iguais, e que a diferença está cada vez mais sendo reduzida e diminuída, e a gente sabe que isso é que a gente gostaria que fosse assim, mas que de fato, infelizmente, não é. Então, o sucesso e o fracasso, ele acaba sendo que são nossas responsabilidades, uma culpa que a gente carrega de não conseguir fazer ou de não conseguir ter alguma coisa, então a culpa é minha. Sou eu que não consigo, eu que não dou conta, sou eu que não sei fazer. E aí eu começo a criar crenças muito limitantes, né, eu não sou suficiente, eu não aguento, eu não consigo, eu preciso ser sempre forte, enfim, e vão trazendo muitas angústias a nós mesmos. Essa ideia de, eh, de autorresponsabilização ou de autocentralização, acho que essa é uma palavra muito mais adequada, Uhum, excelente. sujeito, ela surge no através pelo iluminismo. Então o iluminismo é um movimento que vai trazer uma ideia de uma super-racionalidade, então é o ser humano ali buscando um sentido para a vida, buscando um ideal, buscando se iluminar, de modo a Uhum, transcender a a a a realidade objetiva, o modo como a sociedade se apresenta, construindo uma realidade em que é fruto, ou melhor, entendendo a realidade como fruto de suas próprias escolhas. E o que é peculiar do nosso tempo é a herança iluminista, mas também eh eh, essa equiparação, né, do sucesso pessoal à produtividade. Então, a gente, com o neoliberalismo, deslocamos de um estado de bem-estar social, e o Estado é responsável por prover as necessidades básicas ao indivíduo. E deslocamos isso para o sujeito. Então você é responsável pela sua subsistência. Se você tem comida, se você tem emprego, se você tem uma ocupação, família, amigos, o que quer que seja. Você é o responsável por isso, porque tudo é fruto das suas escolhas. Então o neoliberalismo ele vai centrar toda essa responsabilidade da culpa e do fracasso nós, do jeito. E exato. as redes sociais parecem reforçar ainda mais isso, então elas são as vitrines do eu, é lá que eu vou exibir, não quem eu sou, mas um ideal de eu, como dizia Freud, ou seja, quem eu gostaria de ser, quem eu quero que as pessoas me vejam, então quem é essa persona que eu quero que as redes sociais divulguem, né. No É, artigo eu escrevo que vivemos em um tempo de smartphones, selfies e redes sociais. Foi um artigo que eu escrevi em 2017, mas que ainda é tão atual quanto. Que a tecnologia amplia essa valorização e foco no indivíduo, a passo que oferece relações cada vez mais efêmeras. exato. Então fica o questionamento, né, será que a gente está mais conectado ou apenas mais disponíveis? Ter mais seguidores, o que que isso significa? O que é essa busca incessante por ser seguido o tempo todo por milhões e milhares de pessoas? E isso afeta o nosso processo de individualização. Então, individualizar-se é nada mais, nada menos que tornar-se você mesmo. Então, é descobrir o seu Isso. lugar no mundo. A partir do que a sociedade se apresenta, quem é você? Isso é individualização. Então, nos faz acreditar que podemos existir completamente sozinhos. Ao passo que uma sociedade centrada no eu valoriza a autoimagem, o sucesso pessoal, a construção identitária, o que é muito bom, porque a gente consegue eh, tirar as pessoas de caixinhas. Então, se você é uma mulher, você nasceu para isso, se você é um homem, você nasceu para aquilo. Então, isso dá, de fato, uma certa liberdade individual a gente. Então, nós podemos fazer mais escolhas, isso é muito bom. Mas também isso restringe e nos isola. E aí, nos torna indivíduos cada vez mais atomizados. Ou seja, é um modelo de sociedade em que as pessoas são cada vez mais distantes de si, porque ao centrar-se nelas mesmas, elas têm menor senso de comunidade. E é válido Uhum. ressaltar que a nossa identidade, ela continua sendo construída
na relação com o outro. Exato, e tem algo interessante de falar sobre isso, que é sobre os padrões. Umas sessões eu tenho visto alguns questionamentos, que é: "Ah, mas esse não é o padrão? Não é assim que tem que ser? Não é desse jeito que tem que fazer?" E aí, é como se as pessoas elas não se encontrassem com elas, mas como se elas quisessem seguir um padrão estabelecido que elas acreditam que dão certo e que vai funcionar, e aí fica um questionamento, né, sobre essas questões dos padrões, que é: quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando as câmeras estão desligadas, sem a rede social, sem seguidor, sem curtida, sem todas as outras formas de reconhecimento? No artigo de Ezequias, ele escreve que a sociedade centrada no eu e na valorização da autoimagem, constrói relações cada vez mais líquidas, ou seja, as relações que se desfazem muito facilmente, mas a gente também tem muita pressa pelos relacionamentos, né, ao passo que acabamos nos frustrando por confiar rápido demais nas pessoas e por nos entregar rápido demais a relacionamentos, e de repente quando a gente pensa que não, aquele laço foi desfeito assim. Num passe de mágicas, né. Então, relações mais profundas, elas são muito complexas, elas demandam muito mais energia, demandam muito mais bateria social. Só que cada vez mais a urgência é por relações efêmeras, né. Chegou, passou como um foguete. E isso acaba gerando um efeito na nossa subjetividade. Estamos mais cansados, precisamos ser mais interessantes, ser mais produtivos, ser mais desejáveis e construir uma versão de nós, que mereça ser vista, e quase que um palco para ser aplaudido. Com certeza. E o maior desafio do nosso tempo, na verdade, é essa união de quem eu sou enquanto sujeito, então os meus ideais, os meus valores, essa algo que nos conecta com nós, com o todo. Não é, seguir padrões, mas é juntos construirmos um consenso, uma ideia que possa justamente costurar esses valores, conectá-los. Então a individualização não é a mesma coisa que individualismo, porque É quando isso. nos individualizamos, entendemos que quem nós somos no mundo. No final do artigo, eu escrevo que quando o eu ocupa todo o espaço, corremos o risco de perder aquilo que nos constitui como humanos, que é o nós. Então, é bom pensarmos em nós mesmos, é bom buscarmos a nossa subjetividade, construirmos o nosso eu, sem perder o senso de coletivo, sem perder o senso de comunidade. Exatamente. E o George Mead, em 1993, escreve o seguinte: "A formação da consciência e o desenvolvimento da autonomia dos indivíduos estão associados à internalização das instâncias controladoras do comportamento que migram de fora para dentro. É inicialmente pela assimilação das expectativas que as pessoas foi mal, vou ler de novo, tá? Ficou confuso para mim aqui. George Mead, em 1993, escreveu o seguinte: "A formação da consciência e o desenvolvimento da autonomia dos indivíduos estão associados à internalização das instâncias controladoras do comportamento, que migram de fora para dentro. É inicialmente pela assimilação das expectativas que as pessoas de referências têm em relação ao indivíduo que se constrói um centro orientador capaz de levar cada indivíduo a responder pelos seus atos. O paradoxo da era do eu é que só descobrimos quem somos através do outro." Exato. Essa frase nos convida a pensar que estamos construindo relações ou apenas construindo conexões. É uma boa pergunta, né? E agora a gente quer ouvir você. Você acredita que hoje estamos mais livres ou mais solitários? Ou os dois? E para onde estamos caminhando enquanto sociedade, enquanto coletivo? Conta pra gente nos comentários. Esse foi mais um Elabora e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchauzinho.